Yuji é uma criancinha com dificuldades porque ainda não descobriu seus verdadeiros talentos. Ele é um garotinho do bem, mas ele não sabe lidar com pessoas e sofre bullying de seus pais rígidos e malvados por ele ser bom em nada. Mas, por acaso do destino, acontece uma tragédia com sua família, o forçando daí a ser treinado militarmente, lhe transformando num super soldado de apenas 16 anos. Seus pais se decepcionavam com ele, pois comparado à sua irmã, Kazuki, ele não tinha futuro nenhum. Sua irmã sempre foi a filha perfeita, era sempre excelente em tudo o que propunha fazer, basicamente uma gênia. Por causa disso, Yuji se distanciou de sua irmã, mas diferente de seus pais, a Kazuki era a única que se importava com ele de verdade. Kazuki sempre passava tempo com Yuji, seja brincando ou fazendo outras atividades, e sempre lhe ensinava várias coisas, como por exemplo, usar suas mãos para ter melhor desempenho em algum esporte. Ela também incentivava a desenhar e colocar seus desenhos para todo mundo ver, mas Yuji sabia que seus desenhos nem se comparavam às pinturas de sua irmã. Mesmo assim, ele se sentia muito feliz e acolhido pela sua irmãzona. Mais tarde, seu pai, Ryuji, mandou tirar o desenho de Yuji, porque ele dizia que era uma vergonha para a família. No dia seguinte, Yuji encontra Kirihara Rei, um homem bem peculiar, que ofereceu um chocolate antes de ir embora. Eventualmente, a principal fonte de renda da família eram as pinturas de Kazuki, fazendo com que ela tivesse mais razões para ser a favorita. Yuji se distanciou mais ainda dela e da família. Enquanto eles estavam sempre se divertindo e comendo em restaurantes caros, Yuji sempre estava sozinho em casa, sem ninguém. E como seus pais não ligavam para ele, a única coisa que ele tinha para comer era um pedaço de pão velho. O pão estava tão duro que ele precisava jogar água para torná-lo comestível. Quando Kazuki chega e vê isso, ela fica chocada e corre para a geladeira para mostrar a ele o que poderia comer. Mas ele sempre dizia que tem medo de que alguém brigue com ele por causa disso. Kazuki se sente chateada que seu irmão é sempre deixado de lado e dá um abraço em seu irmãozinho. No dia seguinte, Kazuki tenta conversar com seus pais sobre o jeito que tratam o Yuji, mas nada mudou. O ódio de seu pai ficou ainda maior e mais aparente. Até sua mãe começou a evitá-lo. Uma vez, Yuji contou a Kazuki que ele fez um amigo, e ela fica feliz por ele. Mas quando descobre que seu amigo na verdade era uma garota, ela fica irritada e com ciúmes. Ela não queria que ele tivesse amigas meninas, e disse que ele precisava de permissão dela para fazer isso. Kazuki viveu a vida do jeito que quis, e seus pais apoiavam ela em tudo. E no fundo, Yuji tinha medo dela agora, pois ele a via como uma deusa e não como humana. Mas sabia que podia contar com ela, mesmo com medo. A vida de Kazuki acaba quando ela se acidenta, o que causa uma mudança radical na família. Seu pai se torna um alcoólatra abusivo, fazendo com que Yuji, escondido dentro de um armário, até visse sua própria mãe apanhar. Os dois fugiram de seu pai quando sua mãe se cansou de viver com ele. Ela trabalhava muito duro para providenciar coisas para o filho, pois agora ela estava começando do zero. Mesmo não tendo as condições de vida ideais, Yuji sentiu uma paz de estar na ausência de seu pai. Eles continuaram vivendo assim por mais de 1 ano, até seu pai descobrir sua nova vida e aparecer na casa. Yuji e sua mãe ficaram aterrorizados e seu pai mandou ele comprar bebida. Quando ele volta, encontra seu pai abusando de sua mãe. Ele tenta parar seu pai, mas apanhou feio. Morrendo de raiva, Yuji está determinado a matá-lo, e pegou a garrafa de bebida que comprou por seu pai e lembrou do que sua irmã disse uma vez. Que mão você usaria para matar um homem? Ele acertou seu pai com tudo na cabeça com a sua mão direita, sem nem pensar. Ele correu para ver se sua mãe estava bem e ela disse que estava preocupada em como iam escapar sem seu pai descobrir. Então, ela levantou e o mandou fugir com todo o seu dinheiro e disse que ia logo atrás. Ela mandou ele ir para a estação. Yuji correu para lá, mas quando cansou de esperar por sua mãe, voltou para casa, que estava agora rodeada de pessoas, polícias e uma ambulância.
A ambulância estava sendo carregada com o corpo de um homem morto. Quando Yuji percebe que esse homem é seu pai, corre para dentro de casa procurando sua mãe, mas ele chega tarde demais na cena do crime. Ele acabou desmaiando de terror e acordou numa cama de hospital, onde médicos deram para ele uma carta que sua mãe escreveu, que agora estava ensanguentada. Ela lamentava na carta, se perguntando onde errou e pedindo desculpas para Yu-chan. Quando recebeu alta do hospital, ele foi adotado pelo homem peculiar que lhe deu um chocolate uma vez em sua casa, Kirihara. Mas o sofrimento de Yuji não acaba por aí. Kirihara era um doente que o vestia de garota e o fazia usar uma peruca, igual a de Kazuki. Mesmo assim, ele engolia tudo em silêncio. Uma noite, um homem tentou lhe assediar, mas Yuji o matou. Quando Kirihara descobriu o que houve, ele ficou impressionado, acreditando que Yuji tinha algo que todas as pessoas tinham que ter. Então, o trouxe para o campo de treinamento para lhe transformar em uma ferramenta útil. Yuji não recusou, pois Kirihara lhe disse que era uma forma de agradecer por ter o adotado. Yuji era impressionante, com armas de fogo, com uma mira impecável, e os seus colegas não gostavam dele por ser o favorito de Kirihara. Eles faziam bullying com ele, mas uma garota chamada Marlin cuidou do nosso protagonista. Ela cuidava de seus ferimentos e até dividia sua comida com ele. Ela mostrou a ele o que era gentileza e o fez acreditar que talvez o mundo não fosse tão horrível assim. O dia da graduação chegou e todos os soldadinhos tinham que passar por um exame final. Para passar, eles precisavam matar ou incapacitar seu oponente. E para o azar de Yuji, seu oponente era sua amiga, Marlin. Yuji tinha vantagem na batalha, pois Marlin já estava sem fôlego. Eles brigaram, mas não teve jeito. Yuji era muito habilidoso e ganha dela sem problemas. Se desculpando com a amiga em sua cabeça, ela tentou atacar, mas ele deu um chutão no seu rosto. Enquanto ela caía no chão, a imagem de seu pai batendo em sua mãe passou pela sua cabeça e Yuji morreu de medo de se tornar igual ao seu pai. Ele gritava, pois estava sem controle de si. Enquanto fazia isso, levou uma porrada de Marlin, que seguiu com vários ataques que o nocautearam. Marlin não parava de chorar e se desculpar com Yuji depois da luta. Nenhum dos dois queria aquilo. E aquela foi a última vez que ele viu Marlin. Afinal, ela passou no teste, e ele não. Depois de 2 meses, Yuji recebeu uma missão de verdade, que se fosse concluída, ia fazer ele passar no exame de graduação imediatamente. Sua missão era assassinar pessoas, que foi muito fácil para ele, já que era o melhor aluno da academia. A Circe tentou investigar os casos, mas só sabiam que ele era um garoto misterioso, já que não encontravam nenhuma pista de sua identidade verdadeira nas suas investigações. Mas esse mistério acabou na noite de uma operação da Circe, onde eles infiltraram na casa de Kirihara e acharam o Yuji. Ele foi encontrado pela Asako, num túnel subterrâneo onde estava amarrado e acabou sendo salvo por ela. Asako agora toma conta de Yuji e eles moravam juntos em sua casa na floresta. Ele passava seus dias olhando para o vazio e eles não se davam muito bem. Ele então conheceu a JB, que era uma amiga e colega de trabalho de Asako. Enquanto as duas conversavam, Asako decidiu dar um banho no Yuji, que estava muito encardido, e tirando sua roupa, encontraram várias cicatrizes e machucados no seu corpo. Asako lhe ofereceu comida, já que viu o garoto super desnutrido em más condições. Eles estavam comendo quando de repente Yuji soltou um grito do nada após matar uma mosca que estava na mesa. Ele vomita enquanto lembrava de seus maus tratos no passado. Ao passar do tempo, Yuji e Asako começaram a se dar bem, e ela lhe apresentou um cachorro, que ele batizou de John. John se tornou o melhor amigo de Yuji, e o deixou muito feliz, apesar de seu passado traumático. Asako assumiu a responsabilidade de treinar Yuji. Ela o ensinou a ser rápido e usar sua força de maneira certa, e ler livros para ganhar sabedoria. Ele descobre que ela trabalha para a Circe, uma instituição americana e japonesa antiterrorista. No dia seguinte,
Asako o ensina a atirar com sua sniper, e ela fala que se acertar um alvo que ela colocou, vai dar um presente a ele. Ele acerta. Quando chega em casa, descobre que seu presente era a sniper insana. Ela leva Yuji para caçar na neve, mas quando chegou a hora de Yuji matar o cervo, ele tem lembranças de traumas do passado e perde o abate. Asako deixa essa passar, dizendo que ele é só uma criança, afinal. Yuji escuta latido de John fora de casa no dia seguinte. Ele ficou aterrorizado quando viu que um urso tinha invadido sua casa e voltou ao seu quarto para pegar sua arma. Porém, quando volta, ele vê seu cachorrinho John morto na boca do urso. Ele mirou no urso, mas ainda assim teve dificuldade de puxar o gatilho. Ele cai de joelhos no chão e chama o nome de John, mas ele está determinado e levanta correndo atrás da trilha de sangue que o urso deixou. Mas quando vai atirar, acaba escorregando na neve, fazendo com que a arma disparasse para cima. Ele fica só com uma faca, e quando o urso chega para atacá-lo, Yuji tenta cortar o pescoço do animal, mas ele é tão forte que só joga a faca de Yuji para o outro lado. O urso se aproxima dele devagar, e as vozes de sua cabeça mandavam matar enquanto ele tinha flashbacks traumáticos de sua vida. Ele pega um gravetinho no chão e enfia no olho do urso. Ele consegue uma brecha para pegar sua arma e mirar no urso, mas quando ele ia atirar, ele vê os filhinhos da mamãe urso e começa a chorar, se perguntando por que o seu cachorro tinha que virar presa do urso. Ele percebe os ursinhos comendo seu cachorro e grita, "Por quê? Por quê?" e puxa o gatilho de sua arma. Ele volta para casa carregando a coleira de John e Asako cumprimenta ele. Ela perguntou se foi um urso que fez todo aquele estrago. Ele responde que sim e cai de joelhos chorando, dizendo que não conseguiu matá-lo, se sentindo inútil. Asako abraça ele e diz que está tudo bem e que ele era perfeito assim do jeito que era, e o que fez chorar mais ainda. Depois de enterrar o colar de John, Yuji conta para Asako que ele estava cansado de ser um covarde e que queria ser forte como ela para proteger quem ele ama. Ela acreditava que por conta do seu passado, ele tinha de tudo para ser uma máquina de matar, e o que ela queria muito evitar. Ela diz para Yuji que ele não conseguia matar por conta do que ela ensinou para ele, que ele não deveria matar a não ser que ela mandasse. Ela também diz que ele não poderia morrer com honra a não ser que salvasse 5 pessoas. No fim de seu discurso, ela diz que ele precisava se tornar um homem capaz de puxar o gatilho pelo bem dos outros, não pelo seu próprio bem. Ele atende uma ligação do trabalho de Asako enquanto ela dorme em outro dia, e ele decide ir completar a missão no lugar dela. Em outro dia, ele encontra JB e Asako discutindo porque JB descobriu que Yuji foi executar o trabalho de Asako no lugar dela. JB diz que Asako estava tratando ele como seu antigo dono adotivo e ela diz que ele estava fazendo porque a queria, e pergunta a Yuji se ele não quer uma licença para trabalhar, e ele aceita. Yuji vai até os Estados Unidos para receber um treinamento naval de academia da marinha lá. Então ele encontra Danny, que se torna seu melhor amigo. Ele também conheceu Agnes, a capitã que se responsabilizou pelo seu treinamento, conhecida por ser muito rígida. Yuji foi acusado de ser forjado seu relatório, pois havia acertado todos os alvos do treinamento, mas Agnes assegura que Yuji realmente era muito talentoso. Yuji foi designado a um pelotão de combate no exame final. Yuji estava na mesma equipe que Danny, Millie e Robert. Enquanto o grupo estava na floresta, Yuji vê um pássaro grandão que eles poderiam comer. Yuji mira e atira no pássaro, e vomita. Ele não desenvolveu tolerância de matar coisas vivas. Uma noite, enquanto estavam descansando, Yuji detectou a chegada de inimigos, e eles conseguiram se preparar para uma emboscada. Ele vomitava toda vez que atirava em um alvo. O grupo percebeu isso e pediu para ele continuar a ser forte, mas ele percebeu que precisava manter a postura e os disse que ainda conseguia lutar. Eles decidiram contra-atacar. Yuji fecha seus olhos e se concentra. Ele pensa que são seus companheiros que estão lá, se arriscando e lutando. Danny era seu melhor amigo. Millie contava com Yuji, mais do que qualquer um.
Robert ficou ao invés de correr, e Edward o respeitava muito. Yude coloca em sua cabeça que seus inimigos não eram pessoas, mas alvos vestidos de verde. Ele tinha que escolher entre puxar o gatilho sem emoções ou deixar seus amigos morrerem. Yude abre seus olhos mais determinado do que nunca. Ele puxa o gatilho, matando um inimigo atrás do outro, frio e inabalável. Ele estava cansado de deixar aqueles que importavam para ele morrer e de ser incapaz de mudar isso. Naquela noite, Yude decidiu que todos que tentassem tirar algo precioso para ele iriam morrer. Yude se acostumou com o campo de batalha depois de 2 meses. Ele continuou a lutar com seus aliados até sua missão acabar, e performou excepcionalmente bem, sendo essencial para o sucesso da missão. Ele voltou ao Japão para descobrir que a vida de Asako está acabando. JB contou a ele que Asako está tendo perdas frequentes da consciência. Ele entra no quarto e encontra ela deitada na cama. Então, segura em sua mão e pergunta se ela iria morrer, e ela faz que sim com a cabeça. Depois de vê-lo chorar, ela soltou uma risadinha e disse que homens não deveriam chorar tão facilmente assim. Yude continua chorando, enquanto diz que Asako foi a única pessoa no mundo que fez e deu seu propósito de vida, e fez com que ele se sentisse feliz. Disse que o que estava acontecendo era injusto e recusava aceitar que ela estava morrendo. Desesperado, ele começa a perceber que ela vai morrer sem que ele possa fazer nada para impedir, e pergunta que tipo de futuro vai ter sem ela. JB conta a Yude que Asako provavelmente não duraria até o dia de amanhã. Então ele passa o dia todo ao lado dela, enquanto ela falava sobre as estrelas. Ela disse que estava cansada. Perguntou se Yude estava tudo bem se ela fosse dormir. Ele disse que sim e desejou bons sonhos. Depois disso, ela nunca mais acordou. Esse foi o vídeo, galerinha. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações clicando no sininho. Apertem muito o botão de like e assistam os outros vídeos recomendados.